A gente focou muito nessa parte física, né, da acupuntura, Sim, tratamento de dores. Agora a gente falou aí da subfertilidade e tal. E para subfertilidade. tratar problemas emocionais, ansiedade, estresse, como é que é o tratamento? Como que você faz? Como que você lê isso? Funciona? Dor é assim. O paciente vê isso. Vem. Geralmente o negócio é agudo ou é crônico, mas está naquele momento agudizado, né? E vou lá, coloco na maca, acabou. O estresse, ansiedade, depressão, pânico, a gente pega aquela imagem. Os elementos, eles têm representação, né? Eles têm correspondência emocional e psíquica. Eu vou ver qual a sintomatologia que ela tem, quais sinais que ela tem. Vou fazer uma anamnese só de medicina chinesa. Eu vou perguntar tudo sobre os 5 elementos. Você dorme bem? Eu quero saber que elemento que está ruim, que elemento que não está ruim. Vou ver o pulso e vou ver a língua. Daí eu vou tratar o que a gente chama de emocional e psíquico. Então, quando a gente começa a tratar isso, a gente vai olhar o ponto, ou a gente equilibra. Tem várias formas de tratar na acupuntura. A gente pode fazer função de pontos, 5 elementos, ponto Lô, pontos psíquicos, ponto Shu dorsal. Tem um monte de técnica dentro da acupuntura. Eu faço 5 elementos, que eu trabalho aquela imagem, e faço função de ponto. E é assim que eu trabalho. Daí eu vejo o pulso e língua e vou falar o que essa pessoa tem. A pessoa que chega em mim, até falei para a Letícia, é a pessoa que tem ansiedade. A pessoa que tem depressão e pânico é muito difícil ela sair. Porque tudo exacerba o quadro dela. A depressão é uma pessoa muito difícil sair. Geralmente eu vou. E pânico é difícil. Se ela tem agorafobia, tudo mais, é muito difícil ela sair de casa. Então, quem chega é quem tem ansiedade, quem tem inquietação. Essa é a pessoa que chega pra gente. Daí eu pergunto tudo pra ela, do quadro dela. Como funciona, porque ela tem isso, quando ela tem isso, quando aparece, quando não aparece. Pergunto tudo do quadro emocional. O que piora, o que melhora, o que ela já fez, o que ela não fez. Que tratamento que ela faz, se ela faz esporte, da rotina, o que ela come, o que ela não come. Porque a dietoterapia chinesa, as comidas têm energia. A comida é quente, fria, morna, refrescante. Ela tem energia, a comida. Se você tem ansiedade, come comida quente, ela aumenta seu yang. Se você tem depressão, come comida fria, ela derruba seu yang. Dá um exemplo de uma comida quente, uma comida fria. Maçã é uma comida fria. Você pega a maçã, ela é fria. Pimenta é uma comida quente. Cúrcuma é uma comida quente. As especiarias, na maioria, são quentes. Erva doce é uma comida morna para quente. Comida refrescante, que tira o calor. Então, a pessoa está com calor, com sangramento nasal, temperatura. Então, as refrescantes, alecrim é refrescante, hortelã é refrescante. Então, ela tem essas qualidades. Então, eu pergunto para a pessoa o que ela come. Tem comida que melhora o yin. A comida também é terapêutica. Então, tem comida que tonifica o yin. Gergelim preto tonifica o yin. Minhas gravidinhas todas tomam, que ajuda a formar o óvulo. Se a pessoa é muito depressiva, se ela come muita comida fria, gelada, japonês, sorvete, não sei o quê, ela fica com menos calor energético, entendeu? Então, eu pergunto tudo isso. Aí, eu vou fazer os pontos de acupuntura. Eu vejo o pulso, vejo língua. Geralmente, a gente faz muito mental. Então, eu pego o Intang, VG24, VG20, pontos de pulmão. A emoção do pulmão é a tristeza, ser reservado, você guardar as coisas para você, ter um lado bom e um lado ruim, né? Escolher o que é certo e o que é errado. Eu pego do coração. O coração é euforia, apatia. Eu pego o pulmão, coração, o pericárdio, que é o CS e o TA. O TA circula energia em todo o seu corpo, em todos os meridianos. E o pericárdio, ele é o invólucro do coração, porque as emoções da medicina chinesa, elas estão guardadas no coração, no elemento fogo, que é o coração. Todas as emoções estão ali. Ele rege todas as emoções. Todas as emoções, tristeza, raiva, alegria, todas as emoções estão ali no coração. Daí eu trato muito o ponto do coração e trato os pontos do pericárdio. Por quê? Quando a tristeza é emocional, porque a doença ela é profunda. Então, a gente vem com uma doença emocional, de repente você começa a ter sintoma cardíaco, você começa a ter imagem radiológica ruim. Então, eu trato o emocional pelo
pericárdio, que ele protege o coração, e depois eu trato também o coração. Então, a gente faz muito ponto de braço e de punho. Então, a pessoa com problema emocional, a gente faz muito, fala para ela massagear a linha do punho, que são pontos importantes, que trata muito o emocional. Então, é assim que eu faço. Daí, eu já faço uma leitura de medicina chinesa. Nem penso em ponto de dor, em ponto de nada. Penso em ponto energético mesmo, na disfunção energética daquele sistema. Aí entro com fitoterapia, com fórmula magistral chinesa, que são fórmulas antigas, registradas nos livros dos imperadores, que ela tem todo o jeitinho certo de fazer, que é um fitoterápico. E quando você toma o fitoterápico, ele não fala assim, esse fitoterápico liquidifica o sangue. É um fitoterápico que fala assim, tonifica o sangue do coração. É um fitoterápico que tonifica o sangue do fígado. É um fitoterápico que tonifica o yin do rim. É um fitoterápico que ele tem uma função energética. É erva seca, é extrato, mas ele tem função energética. Aí eu leio o seu quadro energético, ponho ponto energético, te dou fitoterápico, te dou chá, floral de Bach, aspecto emocional, floral de Bach também é minha principal escolha. São 38 florais, cada um para um aspecto emocional. E quando você faz uma anamnese muito... Porque o negócio é o diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico muito bom e prescreve um floral muito bom, a pessoa tem uma resposta boa. Então, assim, acupuntura não funciona para depressão, floral de Bach não funciona. Gente, tudo funciona. Ele tem que ser bem prescrito, ele tem que ser correto. Não adianta você estar com dor de cabeça, eu te dou um remédio para dor de barriga. E não adianta você estar com dor de barriga, eu te dou um remédio para dor de cabeça. Então, se você faz a anamnese boa, e aí vai, depressão moxa, uma maravilha, que ela aquece o sistema. Então, tem um ponto aqui, que chama VG4 na coluna. Ele fala assim, a porta da vida, a porta da vontade. Quem tem depressão perdeu a vontade de viver. Daí você pega a moxa e vai no VG4, na altura da L2. E você faz moxa no VG4. Daí a pessoa tem aquela opressão torácica, significa que o Qi do tórax não está descendo. E quando o Qi do tórax não desce, o Qi não sobe para outros sistemas e não falta energia. Daí ela é apática, aqui está bloqueado. Daí você põe a agulha para baixo, para o Qi do tórax descer e faz moxa. Daí aquece o coração. Eu fazendo uma paciente minha, ela amava. Moxa no VC17, que é um ponto alarme justamente do pericárdio. Bem emocional. Então, moxa no VC17, a pessoa fala, gente, eu tô mal. Ela faz assim, né? O corpo fala. Ela fala assim, eu tô mal, tô com uma dor no peito, uma angústia. Daí, quando você faz assim, o ponto que tá aqui é o VC, vasoconcepção, ou REIMAI 17. Ele abre o tórax, ele desce o Qi, ele circula, ele trata problemas emocionais. Aí você põe uma agulha para baixo, não assim. Tudo bem que tem o externo, mas você põe para baixo e põe moxa. Daí você aquece o coração da pessoa. A pessoa sai, daí você faz atrás. Daí você faz no umbigo também, que é legal, e faz no de trás, que é o VG4. Aí você põe moxa para quem é depressivo. A pessoa vai te amar eternamente. É engraçado isso que ela tá falando, né? Porque a gente, como é mais do lado ocidental, a gente tá sempre ligando problemas assim à nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Mas é verdade, quando a gente tá triste, quando a gente tem alguma coisa, assim? A gente sente um aperto no peito, né? E você põe a mão. Tipo, você sente assim uma angústia. Você não põe a mão? Olha, a angústia faz ela assim. tá aqui assim, fechando. É né? físico, é super físico. Não assim, é? Apesar da gente, hoje em dia, na minha concepção, né? Essas coisas são coisas que vêm da mente, mas eu realmente sinto uma coisa física, né? A gente realmente sente uma coisa física. Se você no põe peito, uma né? agulha, daí você põe uma agulha nesse eixo, pega o emocional, daí põe moxa, se ela tem depressão, dá um floral bem indicado. Nossa, aí é um tratamento mesmo, se a pessoa conseguir acompanhar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ela melhora. Se ela fizer tudo certinho, melhora muito. Claro que às vezes a gente não chega, precisa de alopatia, precisa de medicação, de psiquiatra, mas na maioria dos casos chega para ansiedade, para insônia. Isso é importante. E outra coisa que é muito importante, até eu falei com a Letícia, né? Quando eu converso muito com as pessoas, quando elas vão no consultório. Tá, mas você tá com isso por quê? Daí a pessoa, sabe o que é? O meu trabalho, né? Sabe o que é? A minha mãe, o meu pai, o cachorro, ou não sei o quê. A lista enorme. Todo mundo...
Você tem ansiedade? Tenho. Todo mundo tem ansiedade. Eu falei, gente, se o mundo inteiro tivesse ansiedade desse sala, a gente não estava aqui, estava todo mundo internado. Tem que saber separar as coisas. Ansiedade, nossa, tem até referência da saúde pública dos Estados Unidos. Ansiedade é uma questão que você pensa nela por mais de 6 meses, ela atrapalha o seu ritmo de vida e ela te impede de ter uma vida social, laboral, enfim, produtiva. Você não consegue vir aqui, você começa a ter pânico. Você não consegue vir ali porque você tem medo. Isso é ansiedade. Claro, porque todo mundo tem um pouco de ansiedade. É natural da vida. A gente tem que ter as emoções, sim, né? E elas são oscilatórias, quer ver, você é natural da vida porque você vai fazer uma prova, você vai fazer um vestibular, você vai no campeonato de jiu-jitsu. Gente, para que a pessoa se inscreve nisso? Você olha uma mamute na sua frente e fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? Você tem uma ansiedade, só que ela não impacta a sua vida. Ela foi momentânea. 8 vezes, cara, quando a mulher faz a pegar, você fala, Jesus! Mano, e não é legal você estar apático nessa situação. Não, você tem que estar ansioso. Aí é o sistema nervoso. Por quê? Entra sistema nervoso simpático parasimpático, ação, reação, acupuntura, como ela age eixo hipotalâmico, sistema nervoso central, se você está no sistema ansiedade, ela ativa o parasimpático. Tudo isso que eu faço, esses pontos que eu falei, coração, é o parasimpático. Aí você relaxa e dorme. Então, isso é importante. Mas fala, você estava diferenciando a ansiedade, que as pessoas falam que tem. Daí eu falo assim, qual que é a sua ansiedade? Ela é ocasional ou ela é um transtorno de ansiedade? Ocasional. Trabalho, teste, coisas da vida, vontade de fazer as coisas, medo e vontade de realizar. Ele acabou de falar, nossa, como você faz coisa? Mas isso não é ansiedade, é vontade de fazer coisas. Ansiedade, transtorno de ansiedade. Não vai embora e piora com o tempo. Só piora. Sintoma interfere na sua vida diária. Você fala, meu Deus do céu, agora eu tô com medo de dirigir o carro. Nossa, mas agora a moto. Ai, meu Deus, agora entrei, agora tá quente. Agora, aí atrapalha a sua vida diária. Ela pode ser, tô lendo, hein? Generalizada e ela tem variação. Transtorno de pânico e transtorno relacionado à fobia. Isso já é uma ansiedade patológica que precisa de tratamento. Se a gente não chega com terapia integrativa, autoconscientização, meditação e tudo mais, você vai para medicação, porque às vezes tem que ter medicação que a pessoa não acompanha. Então, se a pessoa está no transtorno de ansiedade, ela tem taquicardia, sistema nervoso simpático parasimpático, que ela não controla, ela está bem, de repente ela começa. Então, taquicardia, frequência respiratória aumentada, sudorese, medo, alucinação, perseguição, daí vai para os casos extremos. Então, isso é uma ansiedade patológica. Então, minha paciente, eu tenho ansiedade. Mas ansiedade de quê? De fazer as coisas, eu trabalho muito. Não, filha, isso se chama viver. Ansiedade patológica, gente. Mas é legal você falar isso, porque as pessoas muitas vezes se autodiagnosticam, né? Eu sou muito ansioso. Não é. Você tem vontade de fazer as coisas. Você pode ser inseguro. Tem outras coisas, né? Eu sempre acho que sob vai pressão, dar tudo errado. Sei lá. E aí eu faço a pergunta, daí eu tenho um exercício, que é muito legal. Então você vai pegar, eu sou cheia de problema. Isso, gata, cheia de problema. Aí você pega uma folha de sulfite e escreve assim. Eu não gostaria de falar problema, eu falo situação. Situação. Meu, do outro, como resolver e a data. Aí você coloca todas as situações que você tem um slide desse. Você põe Você põe todas as situações que você tem. Aí você começa a ver até lá no final. Aí você começa antes. Esse é o floral que eu adoro. Tô cheia de problema. Qual que é a situação? É seu? É do outro? Dê nome para as coisas. Qual que é a ação? Se é seu, você tem uma ação. Se é do outro, amiga, não pode fazer muita coisa. Você não dá pra fazer muita coisa. Todas as mães deveriam receber esse sulfite, né? E aí você coloca a data. O que você vai fazer e qual que é a sua programação? Daí, quando você olha para isso... Podia ter uma outra, na mão de Deus. Entreguei para Deus. Tá na mão de Deus. Hein? Aí, quando você olha isso, você fala, nada é meu disso daqui. Olha o que realmente é meu. Não é ser egoísta. A gente tem que olhar para a gente não pode sofrer. A gente tem que ter ferramentas para a gente fazer as nossas coisas e ter
a nossa saúde mental, Mas parar emocional. de fundir as coisas, senão né? você não consegue. Então é isso que eu falo. Eu mando para a pessoa, eu escrevo, eu dou para ela fazer em casa. Qual que é a situação, de quem que é a situação e o que você vai fazer com isso? Isso é coisa só de pessoa de mais de 30 anos que faz, meu. Da clareza mental. Não, hoje, eu não tenho isso, né? Não tenho uma lista. 30 mas hoje, anos? Eu tenho Não 35. É. Mas o que eu tô falando é o seguinte, hoje eu faço listinha realmente assim, ó. Então, quais são os problemas do meu dia? Eu já vou e então. listo eles assim e falo, eu vou resolver alguma coisa e escrevo. Isso aqui fiz assim e resolvi assim. Isso aqui não vai ter jeito, eu vou ter que esperar a outra pessoa. Eu vou esperar outra Nossa. pessoa. Eu faço, Você faz isso? Faço. Então, eu faço mentalmente, às vezes. Então, Às mas vezes não depende de você. O assim, problema do eu penso, caralho. mentalmente é que às vezes eu esqueço. Não, é ótimo. Quando eu anoto é bom. Mas o que eu tô falando? Isso nunca passou pela minha cabeça antes dos 30 anos, assim. Então, tipo, isso é problema de velho, esse tipo de coisa é Eu problema falo de isso para velho. minhas pacientes, porque a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, uma que é a ansiedade cotidiana, e eu tô cheia de problema. As pessoas falam isso. Daí eu falo, ansiedade é assim, transtorno de ansiedade é assim, e ansiedade cotidiana é assim. Tá bom. E agora vamos ver seus problemas. Eu escrevo assim, dou para ela. Ela leva para casa e, no mínimo, ela vai ler, né? Eu acho interessante isso. Daí você vai ver que às vezes você não tem problema nenhum. Sim. Eu nem tantos quantos você Ou acha não que tão você na sua tem. mão mesmo, Gente, né? tem coisa que não depende da gente, aí não tem jeito. É assim que eu trabalho, e daí dou floral, e faço agulha, faço agulha, faço agulha.